Quando a gente fala em impressão 3D, a primeira imagem que vem à cabeça é quase de ficção científica, né? Mas e se eu dissesse que já estamos imprimindo de tudo, de peças de avião a protótipos de órgãos humanos? Pois é, a verdade é que essa tecnologia não é mais uma promessa para o futuro. Ela já está aqui, agora, e está literalmente revolucionando o jeito como a gente fabrica, bem, tudo. E isso aqui não é um hobby de entusiastas, não. Dá uma olhada nesse número, quase 106 bilhões de dólares. Essa é a projeção de valor do mercado global de impressão 3D até 2030. Fica bem claro que estamos falando de uma força industrial gigantesca. Um motor econômico que, na verdade, mal começou a esquentar. Ok, mas como é que essa mágica toda realmente acontece? Para a gente entender o impacto de verdade, a gente precisa primeiro dar uma espiada nos bastidores, no mecanismo. Então, vamos lá. Vamos desvendar as tecnologias que transformam um simples arquivo de computador num objeto físico. O nome técnico, o nome chique da coisa é manufatura aditiva. E a palavra-chave aqui é aditiva. Pensa assim, um escultor começa com um bloco de mármore e vai tirando o excesso até a obra aparecer. A impressão 3D é o contrário. Ela é como um olheiro que constrói uma peça do zero, adicionando argila, camada por camada. Nada se perde. Tudo é construído com um propósito. E dentro desse universo, existem vários sotaques, digamos assim. O mais comum é a extrusão, a FDM, essa primeira aí da lista. Imagina uma pistola de cola quente super precisa, robótica, desenhando um objeto camada por camada com plástico. É perfeita para fazer protótipos de forma rápida e barata. Depois, temos a fotopolimerização, a SLA. Essa é quase feitiçaria. Um feixe de luz solidifica uma resina líquida, criando peças com um nível de detalhe absurdo. E por último, mas não menos importante, a fusão em leito de pó, a SLS, que usa um laser poderoso para fundir partículas de pó, seja de nylon ou até de metal, criando peças super resistentes prontas para o uso final. Mas, né, a tecnologia por si só não conta a história toda. Vamos sair um pouco da teoria e ver como essa passagem do digital para o mundo real está fazendo uma diferença que pode literalmente salvar vidas. E esse slide aqui ilustra isso de um jeito brilhante. À esquerda, a gente vê uma imagem de tomografia, uma renderização digital super complexa do aneurisma de um paciente. E à direita, o modelo físico impresso em 3D. De repente, aquele problema anatômico que estava lá dentro do corpo da pessoa se torna algo que a equipe cirúrgica pode segurar na mão, pode estudar, pode planejar a cirurgia com uma precisão que antes era impensável. E o ponto principal é esse. Não é só um modelo bonito para enfeitar a mesa. Como o pessoal da UERJ destaca, essa capacidade de ter uma visualização real modificou a abordagem cirúrgica. Isso significa uma cirurgia potencialmente mais segura, mais rápida e com resultados muito melhores para o paciente. É a tecnologia na veia, impactando diretamente a medicina. E o impacto na saúde, olha, não para por aí. A gente está falando de guias cirúrgicos que se encaixam com perfeição na anatomia da pessoa, próteses totalmente customizadas, que são confortáveis de verdade. E o futuro é ainda mais impressionante. A gente está falando de bioimpressão, a pesquisa para um dia imprimir tecidos e, quem sabe, órgãos inteiros sob demanda. É incrível. Agora, saindo um pouco da sala de cirurgia e entrando no chão de fábrica, a impressão 3D não está só ajudando os métodos que já existem. Ela está, na verdade, remodelando a forma como tudo é produzido em escala global. Vamos colocar a impressão 3D lado a lado com a fabricação mais tradicional, tipo a usinagem CNC. A usinagem é fantástica para fazer milhares de peças iguais com uma precisão altíssima. Mas a impressão 3D, ela tem um trunfo. Para ela, a complexidade é quase de graça. Ela consegue criar formas internas super complexas, estruturas leves que seriam impossíveis de fazer com a usinagem. Isso a torna perfeita para protótipos rápidos, ferramentas personalizadas e para produzir pequenos lotes sem o custo absurdo dos moldes tradicionais. E essa transformação toda já está acontecendo. Na indústria aeroespacial, os engenheiros estão criando peças com geometrias que parecem orgânicas, muito mais leves e eficientes. No setor automotivo, um protótipo de um novo design pode ser impresso e testado em dias, não meses. Agora imagina só uma fábrica. Quebrou uma peça essencial de uma máquina. Em vez de parar a produção por semanas, a peça pode ser impressa ali mesmo, em horas. O ganho de tempo e dinheiro é enorme. Certo. Então, para onde tudo isso está nos levando? A gente não está falando só de uma nova ferramenta de fabricação, não. É muito mais que isso. Estamos falando de uma nova filosofia de produção.
A impressão 3D não é uma ilha. Ela é um dos pilares da chamada Indústria 4.0. Ela é a ponte que finalmente conecta o mundo digital do design direto com o mundo físico da produção, sem intermediários. Isso permite criar fábricas muito mais inteligentes, mais ágeis e, o que é fundamental, mais descentralizadas. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Quando a capacidade de fabricar objetos complexos se torna acessível e sob demanda para muito mais gente, o que realmente vai significar a palavra indústria? A linha que separa o consumidor do criador começa a ficar bem borrada, mudando as regras do jogo e, com certeza, redefinindo o futuro da produção como a gente conhece.